Olá, tudo bem? Eu me chamo Luan Rodrigues, sou médico. Estou muito feliz de estar aqui no programa falando de temas de saúde e iniciaremos uma série em que falaremos um pouquinho sobre transtornos na infância. E hoje falaremos sobre TEA, transtorno do espectro autista. O autismo, ele é marcado por três padrões. Entre esses padrões, eu posso citar como alteração ou dificuldade de interação com as outras crianças. É aquela criança que possui limitações ou dificuldades para interagir com crianças da mesma idade. Alterações da linguagem, tanto verbal, ou seja, linguagem falada, quanto a não verbal. E muitas vezes essas crianças com autismo têm padrões repetitivos de comportamento. Costumam de repetir comportamentos que são chamados de estereotipia. O que causa o autismo? A causa ela é multifatorial, não existe apenas um fator relacionado. É por isso que às vezes o tratamento ele é um pouco difícil, porque não se tem uma causa específica do problema. E estudos mostram que não tem apenas um gene relacionado, mas vários genes que estão alterados no transtorno. Além de que estudos neuroanatômicos que estudaram o cérebro das crianças denotou-se que elas possuem um aumento no volume cerebral, principalmente em área de córtex pré-frontal e região mesial. Então são alterações em várias áreas cerebrais e em vários genes. Além de que, fora a alteração no ambiente da criança, os fatores ambientais. Então, é complexo a causa desse transtorno. O diagnóstico, ele é realizado ele é clínico, realizado através dos sintomas. E quais são os sintomas que a criança vai apresentar? Bom, como eu falei inicialmente, alterações na sua interação social. Geralmente são crianças na primeira infância, naquele período de 2 a 3 anos, que vão apresentar, não conseguem olhar nos olhos, não conseguem iniciar um diálogo com outras crianças da mesma idade, então preferem ficar mais isoladas, possuem alteração na linguagem, ou seja, às vezes essas crianças atrasam a fala ou às vezes não desenvolvem a fala e em muitas ocasiões tem alterações qualitativas, como por exemplo ficar repetindo palavras ou repetindo palavras no final da frase, ecolalia. A criança, você oferece água para a criança, ela repete água, água, água. Então, são crianças que apresentam alterações de linguagem, de comunicação e apresentam padrões repetitivos comportamentais. Então, ela vai sempre repetir ou um movimento ou uma brincadeira específica, além de que ela pode utilizar objetos de formas não funcionais, ou seja, pegar um carrinho e fazer como se fosse um aviãozinho, ou se apegar a objetos que não são tão comuns as crianças se apegarem, como caixas, pacotes, e que não são habitualmente usados como brinquedo para as crianças. Esses são os principais sintomas. Claro que vai muito além disso, com alterações de memória, alterações nas funções executivas. Então, é complexo aí os sintomas. O diagnóstico ele é fechado através desses sintomas, associado a alguns exames que são importantes para descartar comorbidades ou possíveis alterações anatômicas. Pode ser solicitada a ressonância magnética de crânio ou a tomografia computadorizada de crânio. Solicitado também um eletrocefalograma para ver comorbidades que podem haver, no caso, quadros epiléticos associados. Então, se solicita aí um eletroencefalograma. Em casos duvidosos ou em casos que necessita de um aprofundamento, ou muitas vezes a criança não tem um diálogo, você não consegue coletar ali uma anamnese específica daquela família ou daquela criança, pode ser solicitada uma avaliação neuropsicológica, que é através de testagem psicológica, que vai avaliar a função ali do cérebro, consegue detectar a presença ou não do transtorno e a gravidade desse transtorno. O tratamento ele é complexo, gente, multiprofissional, com a presença desde terapia ocupacional, fonoaudiólogo, psicopedagogia, psicólogos. Então, ele é bem abrangente de profissionais. Existe grupamento de tratamentos
definidos para cada criança, de acordo com o seu perfil ali de alteração. O tratamento medicamentoso pode ser utilizado aí algumas medicações que são de extrema importância. No caso, não existe um remédio que trate autismo, mas existem remédios que tratam sintomas-alvo e que tratam comorbidade. O que significa isso? A criança é autista, está tendo dificuldade no sono, então pode-se utilizar algumas medicações como a melatonina, por exemplo. Ela tem a alteração, mas apresenta agressividade, está muito agitada, está com agitação psicomotora, então essa criança pode ser utilizado aí os antipsicóticos, como por exemplo a risperidona, o aripiprazol e mais recentemente o haloperidol. E em crianças que têm um comportamento muito repetitivo, por exemplo, pode-se utilizar um estabilizador como o valproato, pode-se utilizar também aí a fluoxetina, tá como preconizada no protocolo. Então o tratamento ele não é único, é particularizado de acordo com as alterações que a criança apresenta, os sintomas alvos e as comorbidades que ela possui. Então é isso, pessoal, um tema de grande importância a ser falado, o autismo. É importante os pais, os professores ficarem atentos às crianças e observarem em sala de aula, no seu ambiente familiar, e identificar precocemente alterações para logo iniciar tratamento multidisciplinar a essas crianças. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por terem estado aqui, prestando atenção aqui ao programa. Um grande abraço a todos. Até o próximo programa.